Jesus ele está na sinagoga, Cafarnaum. Os discípulos estavam lá. Entra um demônio lá. Jesus repreende. Eu disse repreende. Repreende o demônio lá na igreja. Era um culto. Acabou o culto. Em acabando o culto, o povo vai e sai da sinagoga, vai lá para fora. E em indo para fora, Jesus fica sabendo por meio de Tiago, de João. E Lucas é o único que registra isso, que a sogra de Pedro estava com muita febre. Jesus ele sai do culto e vai para a casa de Pedro. Assim é com você. O Senhor está aqui com você na igreja, e quando você for para casa, Ele vai com você. Diga amém, por favor, irmãos. Ele vai, Ele entra na casa de Simão, e a primeira coisa que Ele faz, Ele senta na cama, Ele se inclina para ela e repreende, irmãos. Ele repreendeu. Que Deus fale conosco sobre isso. Ele repreendeu a febre e deixou. Ele estando lá, viu o pôr do sol, sábado. Ficaram sabendo dessa cura que eu não sei como. Lotou de gente lá fora. Quase a cidade toda foi lá na porta da casa de Pedro. Jesus sai e começa a curar todos que estavam ali, impondo as mãos. E que Deus fale conosco essa noite sobre isso. Amém, igreja? Diga: Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. Eis-me aqui. Primeira coisa que eu enxergo no texto aqui, no texto santo. Depois do culto, o Senhor também vai à sua casa. Amém, irmãos? Amém? Olha só o que o texto santo vai dizer. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão. A primeira coisa que nós temos que ter entendimento, irmãos, é que o mesmo espírito que você sente aqui na igreja, a mesma sensação, a mesma atmosfera, a mesma batedeira, é a mesma que tem quando você pisa o pé na tua casa. Aqui nós começamos a aprender que a mesma segurança que nós sentimos, a mesma experiência que nós sentimos aqui, nesse texto, Jesus estava com Pedro no culto e Jesus foi visitar Pedro em casa. A diferença que Jesus visitou a casa de Pedro. Hoje em dia, Jesus não visita a nossa casa, Jesus mora na nossa casa. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui essa noite, irmãos? Alguém pode dar glória a Deus? Essa é a diferença. Já começa assim, irmãos. Quando eu sair dessa igreja, quando eu sair do culto, quando eu pisar o pé na minha casa, meu Deus vai estar lá. Meu Deus vai estar lá. Meu Deus. Tem muita gente que torna esse lugar muito místico. E chega em casa, é uma tristeza. Não é. Está lá. Por favor, eu sei que é ruim, mas você tem que fazer isso. Diga ao teu irmão, ele está na tua casa, diga isso a ele. Ele está na tua casa. Então Jesus ele deixa a sinagoga, um ambiente de culto, e vai para um ambiente familiar. Deus ama a família. Eu quero dizer que Deus ama a sua família. Deus ama a sua casa. Deus ama a sua casa. Deus ama estar na tua casa. Deus ama ver você na casa dele. Mas Deus ama também estar na tua casa. Se você ama estar na casa dele, ele também ama estar na tua casa. Diga glória a Deus novamente, irmãos. Vamos aplaudir ele mais uma vez por isso, irmãos? Glória! O mesmo privilégio que Pedro teve de receber a Jesus é o mesmo privilégio que nós temos, irmãos. E a beleza disso é que nós podemos senti-lo em casa, em família, no quarto, na sala, no banheiro, no estacionamento, em qualquer lugar. Até no quarto da bagunça você pode ter uma experiência com Deus. Quem é que tem um quarto de bagunça? Só eu. Nós vamos continuar aprendendo, dentro do texto, irmãos. Vocês viram qual é? Não sai do texto. Onde encontrou a sogra dele muito doente. O povo de Deus fica doente.
O lugar onde Jesus está também tem uma enfermidade lá, filhos. Ali estava o Senhor. Era um momento horrível para aquela família. Era um momento muito difícil para aquela família. E Jesus se apresentou lá. Eu acho que foi o pior momento daquela sogra, irmãos. Eu tenho o privilégio de ter uma sogra, irmãos, que me chama de filho. Graças a Deus. Se você tem uma sogra e a tua sogra chama você de filho, você completou a missão. A gente pode levantar a mão, que vai ter bafão aí. Onde encontrou a sogra, abençoado seja toda a sogra dessa igreja. Amém? Tem sogra aqui? Levanta a mão. Sogra. Sogra, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma unção de alegria sobre as senhoras. Sua mãe. Dona Ima me chama de filho. Beijo para a senhora. Jesus fica sabendo daquele momento que estava lá. Na casa de Pedro tinha uma enfermidade. Na casa de Pedro tinha uma doença. Eu não sei se você já tiver experiência de febre, irmãos. Que você ficou mal mesmo. Ficou 40 graus, 39 graus. Eu não sei. Mas Marcos, Lucas e João, Lucas é o único que vai fazer o registro. A febre era muito alta. Então, mesmo sabendo que Jesus está em casa, mesmo sabendo que Jesus mora conosco, Ele permite que passemos por algumas coisas em casa também. Mas a beleza de saber que Jesus está em casa é que na hora das minhas maiores dores, das suas maiores dores, Ele vai lá. Ele vai lá. Por quê? Porque houve um princípio, irmãos. Quando os presentes suplicaram por ela. Por isso que família tem que suplicar, irmãos. Família tem que orar. Aquela mulher estava lá enferma, com febre, mas tinha gente orando. Tinha gente orando. Às vezes na sua casa tem gente doente, gente mal, gente triste, mas tem que ter gente orando. Toda casa que tem gente doente tem que ter gente orando. Toda casa que tem gente deprimida tem que ter gente orando. Era um culto, irmãos. Ela não foi no culto. Ela ficou em casa, enferma. E a bondade de Deus alcançou essa mulher porque tinha gente que orava. Por isso que nessa igreja, eu não sei qual que é o bairro que você mora aqui. Qual que é o bairro que você mora? Se você morar aqui, que é o Palata. Se você mora aqui no Espalata, tem um povo que ora lá. Tem povo que ora lá. Essa oração daqui é de quarta-feira aqui na igreja aqui, ó. Se você mora nessa região aqui, Alto das Palmeiras aqui, ó, tem oração aqui, terça-feira, aqui na igreja aqui, ó. Se você mora aqui, Pioneiro, lá onde eu tenho casa lá, tem oração aqui, no sábado, de manhã. Se você mora aqui no Centrão, tem oração aqui, segunda-feira, amanhã, à noite, 7h30. Se você mora aqui, José Dias, quinta-feira, oração aqui. Se você mora aqui, Sparapoli, lá no cemitério, lá, né? Tem oração na sexta-feira, de madrugada, às 5h da manhã e às 8h da noite aqui. Essa igreja é uma casa de oração, irmãos. Nós temos oração todo dia aqui. Todo dia. E quando eu chego numa casa, eu vejo um caos na casa. Gente com febre, doente, desanimado. Eu pergunto, tem gente orando aqui? Estou desanimado, pastor. A pior coisa que tem não é um doente, irmãos. É quem não ora. Quem não ora é pior que um doente. Quando eu chego, eu vejo a pessoa cabisbaixa, eu falo, santo Deus, que peso essa casa, meu Deus. Essa casa aqui está pesada.
está acontecendo aí, minha filha? Estou passando por isso. E você, meu irmão? Estou assim também. Alguém está clamando? Alguém está suplicando aqui nessa casa? Estou fraco, pastor. Ninguém? Não tem um aqui? Não tem uma alma? Então não vai dar certo. Escute. Jesus entrou nessa casa por causa disso aqui, ó. Porque os presentes oravam. Os que estavam lá oravam. Então, o segredo, irmãos. Você pode passar o que for na sua casa. Se tiver gente orando, Jesus entra. Posso querer essa palavra aqui, irmãos, por favor? Diga amém. Vamos aplaudir com a irmã Noêmia. Esse é o segredo. Quantas vezes eu entrei nas casas dos irmãos aqui? Você tá? Tô mal, pastor. Você, minha filha? Tô mal também. E você, menino? Tô bem, pastor. Tá orando? Às vezes tem casa que eu entrei, irmão, que a criança salvou a casa. Enquanto tava o filhinho estava falando aqui, eu vi aqui, irmãos, que cena maravilhosa, Santo Deus. Eu vi dezenas de crianças, seus filhos, estavam com o joelho dobrado ali agora. Que coisa linda, irmãos. De umas 30 crianças de joelho chorando. Orando pelo papai, pela mamãe, pela família. Estava lá agora. Né, Belinha? Estava lá agora. Falei, alguém está clamando. Às vezes uma criança salva uma família. Então o que nós aprendemos aqui? 3 coisas. Número 1, Deus está aqui, e quando você sair, está na tua casa também. Diga amém, por favor. Segunda lição, nós aprendemos que mesmo Deus estando na tua casa, tem luta lá, tem enfermidade. Terceira lição, pode ter enfermidade, mas se tiver oração, Ele aparece. Diga glória a Deus mais uma vez, irmãos. Primeira lição. Segundo, existem coisas que precisam ser repreendidas na sua vida. Quando Jesus ele entra na casa, ele sente, irmão, a coisa está pesada. Ele vai entrar lá e vai falar assim: Jesus se pôs ao lado da cama. Coisa maravilhosa isso. Você consegue colocar na tua mente aqui agora, ele entrando no quarto, com aquela beleza, entrando no quarto, sereno, olhando para a sogra, sentando devagar na cama, olhando para ela, ele falou assim, ó: eu te repreendo. Existem coisas que são naturais, irmãos. Mas aqui não era uma febre comum. Era uma arte de mãe de Satanás aqui, irmãos. Existem coisas que acontecem na nossa casa que não é coisa natural não, irmãos. Existem coisas que acontecem com você que não é natural. Não é. Ele poderia muito bem chegar como fez em outras vezes. Pai, tua fé te salvou. Ser curado desse mal. Levanta e anda. Não. Eu te repreendo, febre. Eu te repreendo. Porque existem doenças. Se você come mal, dorme mal, vive mal, teu corpo fica doente. É natural. Mas tem coisas que é Satanás, irmãos. Tem coisas, existem casas que eu já entrei que você sente o peso na casa. Santo Deus, está carregado. E Jesus lhe entra e olha para aquela febre. Isso aqui não é natural. E ele pega e repreende. Escute aqui, meus filhos. Existem coisas que faz você entender. Você está em guerra, meu filho. Você está em guerra. Às vezes nós normalizamos muitas coisas. É guerra. Já houve momentos aqui em casa, na casa pastoral, e eu tive que repreender, irmãos. Repreendo vocês, irmãos. Sai da minha casa. Teve um dia que minha esposa me acordou 5 horas da manhã. Eu estava acordando, porque eu acordo esse horário. Bem, estão mexendo no carro. Bem, não está não. Estão mexendo no carro. Eu levantei, porque homem que governa não tem medo. Diga amém, irmãos. Levantei. O Alecão levantou. Segura. Levantei. Fui lá, abri a porta, olhei. Olhei meio assim, né? Olhei no carro. E aí, bem, tô olhando. Olhei embaixo. Aí eu lembrei
Eu lembrei. Te repreendo, Satanás. Vai que é o gado, né, irmãos? Vai. Te repreendo, sai daqui. Dei uma volta na minha casa, voltei. Não tem nada não, já repreendi. E dizem coisas na autoridade espiritual que Deus te deu em nome de Jesus, que se você repreender, vai embora na hora. O demônio, o mal, as forças do mal não aguentam o nome de Jesus. Você carrega o nome de Jesus. A autoridade que Deus te dá é no nome de Jesus. Você tem o nome que está acima de todo nome que se nomeia. Então você pode entrar na tua casa, eu te repreendo. Eu te repreendo, é na hora. Você começa a sentir o clima perfeito na hora. Eu te repreendo, febre. O que aconteceu? Deixou. Que Deus dê autoridade no nome dele sobre a tua vida. Levanta a tua mão direita, por favor. Que Deus dê autoridade sobre a tua vida. Que quando você abrir a tua boca, usar o nome que está sobre todo nome, o inimigo seja repreendido e vai embora da tua casa. Vai embora da tua casa. O Senhor te enche de autoridade em nome de Jesus. Amém? Diga, eu recebo, irmãos. Aplauda ele mais uma vez, então. Qual foi a consequência disso? Ela se levantou de imediato. Meus irmãos, alguém que passa por febre, levanta de imediato? Não levanta, irmão. Fica meio tonto. Levantou de imediato. E aí, irmãos? Passou a servir. Que sogra maravilhosa. Que todas as sogras dessa igreja têm esse coração também. A mulher foi curada, abriu o olho, olhou para Jesus, levantou. Vou fazer uma comida para o senhor. Isso aqui é sogra, irmãos. Sabe aquela sogra que você vai em casa? Que você vai na casa da sogra, ela prepara um banquete assim, ó. É a cara de uma sogra fazer isso. Toda sogra tem prazer em servir. Tem alguma sogra que não gosta de servir aqui? Levanta a mão. Caminhando para o meu final. Familiares enfermos são curados pelas mãos de Jesus. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Irmãos, ele não parava. Ele saiu da sogra de Pedro. Ele abriu a porta da casa de Pedro para ir embora, porque ele tinha que ir para outras cidades. Na porta de Pedro, lotado, irmãos, uma multidão de gente. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E a Bíblia Santa, o texto santo vai dizer que qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Diga amém, irmãos. Senhor, estenda a mão sobre a igreja. Da mesma forma que o Senhor curou todo mundo ali, o Senhor também pode tocar em todos que estão aqui essa noite. O Senhor pode sarar todo mundo aqui. A sua mão pode ser estendida nessa igreja. E da mesma maneira que aquelas pessoas saíram de lá saradas, teus filhos podem sair dessa igreja curados também, em nome do Senhor Jesus. Ali Jesus vai fazer um milagre, irmãos. Um milagre. O sol se pôs, era sábado, o povo foi, porque toda pessoa enferma procura Jesus. E qualquer que fosse a doença, aqui eu vejo, irmãos, Deus é poderoso. Repita comigo, Deus é poderoso. Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Você pode estar do jeito que você quiser, você pode estar passando o que for, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele abençoa, Ele põe a mão em você, e você é outro! A nação. A sogra de Pedro sentiu a resposta imediata, e esse foi uma agenda tão intensa de Jesus. E sabe o que eu penso, irmãos? Tanta gente. E quando fala aqui, ó, ao pôr do sol, ele pôr as mãos sobre eles, Jesus curava todos. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus se dedicou a cada um, irmãos. Curado. 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 Aí tinha uma filha, irmãos. Pode vir. Curado. Curado. A filha aumentava. Curado. Eu tenho tempo. Curado. Seja curado. Seja curado. A fila aumentava, o povo vinha enfermo e saía sarado. Curado.
Imagina alguém na fila chegando assim, vai chegar a minha vez. Ele vai pôr a mão sobre mim. Ele vai pôr a mão sobre mim. Curado, 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 curado. Pode vir, curado, curado. Ele vai lá, a gente faz posição de receber. Curado, 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 curado. E o povo ia indo curado, 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 curado. E o povo recebendo. A Bíblia diz que todos foram curados. Da mesma sorte que eu entendo que todos podem sair dessa igreja curados, abençoados, libertos, perdoados. Todos vocês. E quando abria aquela fila enorme, e Jesus estendendo a mão, passava 8 horas, 9 horas, 10 horas. Você imagina quanto tempo que dá para curar, para tocar em toda uma cidade de Cafarnaum, irmãos? Muita gente. E lá, curado. O senhor não cansou não, Senhor? Curado, 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 curado. Quando você imagina que Jesus está no auge do seu cansaço, vem Marcos capítulo 1, versículo 35. Leia comigo, 1, 2, 3 e... No dia seguinte, antes do amanhecer, será que alguém pode glorificar esse versículo aqui, irmãos? Olha! Ele cura a noite toda, e antes que o sol nasça, ele está lá no lugar isolado orando. Esse é o teu Deus, meu filho. Esse é o teu Deus. Depois de um culto, de uma casa, de uma multidão de gente, ele dá um cochilo antes que o sol nasça. Estava lá ele orando lá. Por isso que eu vejo que Jesus sempre se dedicou de uma forma especial para cada um. Cada um é especial. Cada um é importante. Todo mundo é importante. Todo mundo ele ama. Todo mundo. Não tem maior, não tem menor. Todo mundo. Todo mundo. Um por um. Eu vou esperar você. Mas eu sou o último da fila. Eu espero você. Eu espero você. Tem muita gente na minha frente. Eu espero você. Eu vou impor as minhas mãos sobre você. Sobe o louvor. E você vai perceber. Que em decorrência de um milagre, que foi na sogra de Pedro, houve inúmeros milagres. A minha oração aqui nessa noite é para que quando Jesus fizer um milagre em você, muitos fiquem sabendo do que ele fez com você, e queira também ter o mesmo Deus. Quando o povo ficou sabendo de Maria, a sogra, o pastor deu na minha cabeça. Quando ficaram sabendo da sogra de Pedro, ele curou a sogra de Pedro, eu vou lá. Ele abençoou você, eu quero esse Deus. Ele restaurou sua família, eu quero esse Deus. Seu filho voltou para Jesus, eu quero esse Deus. Você não estava bem, estava caído, você ficou bem, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. É desse Deus que nós vamos cantar aqui essa noite. Quantos aqui nessa noite recebem essa palavra aqui no seu coração? Amém, igreja? Quantos podem dar aplaudir ele, Cristo? Graças a Deus, Cristo. Fica de pé, por favor.